Olá, meus amores, tudo bom? Espero que vocês estejam aí bem, tá? Espero que estejam estudando direitinho. A gente está aqui fazendo o nosso e a gente sabe que vocês estão fazendo aí o de vocês, tá bom? A gente vai retomar aqui fazendo a correçãozinha, tá? Das questões que nós já passamos, né? E que vocês já devem ter tentado fazer para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Bom, vamos continuar então resolvendo questões. Lá nas páginas 94 e 95, uma questãozinha que eu já havia pedido para vocês resolverem foi a questãozinha de número 17. O que é que fala a questãozinha 17? Ele dá aí o triângulozinho e fala assim, ó. No triângulo a seguir, A, esse pontinho A, ele é o ponto médio do segmento NR, beleza? Então vamos lá. Indique. Item A. Olhe para esse triângulo e me diga uma mediana nesse triângulo. Na nossa aulinha teórica de 2 semanas atrás, a gente fez uma aula falando sobre as sevianas do triângulo. Nós estudamos o que é a altura, bissetriz e mediana, não é verdade? Falamos também sobre o conceito de uma reta chamada mediatriz. Então, a gente tem aqui, ó, mediana, bissetriz, altura e mediatriz. Ele quer que você identifique nesse triângulo cada um desses 4 elementos, ó. Bom, vamos lá. Mediana. Qual é o conceito de mediana? A mediana de um triângulo é aquele segmento que nasce em um vértice do triângulo e tem como outra extremidade um ponto localizado no lado oposto a esse vértice. De maneira que essa mediana, ela vai bater lá no ponto médio do lado do triângulo. Então preste atenção. O que seria aqui uma mediana? Por exemplo, esse segmento que sai de S e vai até o ponto A. S é um vértice do triângulo. A é ponto médio de um dos lados. Então esse segmento de S até A, ele quebra o lado NR em 2 segmentos de mesma medida. Isso é uma mediana, né? Segmento de reta que tem como origem um dos vértices do triângulo e tem como outra extremidade o ponto médio de um dos lados desse triângulo. Tá certo? Então isso é uma mediana. A mediana, pessoal, ela bate sempre no ponto médio, ó, tá? Do lado do triângulo. Então, uma mediana aqui seria o segmento AS ou SA, como queira, tá bom? Então, segmento SA seria uma mediana. O que seria uma bissetriz? A bissetriz é aquele segmento que sai de um vértice do triângulo e vai até o lado oposto a esse vértice, de maneira que você quebra um ângulo do triângulo em 2 partes, em 2 ângulos de mesma medida. Então, esse segmento de R até T é uma bissetriz, porque quebrou aqui o ângulo R em 2 ângulozinhos menores de mesmo tamanho. Então, a bissetriz aqui seria o segmento RT. Tá certo? Quem seria a altura? O que é a altura de um triângulo? A altura é um segmento que nasce em um vértice do triângulo e vai ter como extremidade um ponto situado no lado do triângulo que está oposto a esse vértice de origem, fazendo com este lado obrigatoriamente 90 graus. Então a altura, ó, nasce num vértice do triângulo, morre aqui num ponto situado em um lado do triângulo, fazendo sempre 90 graus com o lado do triângulo. Então a altura aqui seria o segmento NH. Isso seria a altura. E a mediatriz? Atenção, a mediatriz, ela não é um segmento de reta, ela é uma reta. Ela não tem nem origem e nem fim, né? Então é uma reta. Ela é uma reta que ela passa sempre fazendo 90 graus com um lado do triângulo
e sempre tocando no ponto médio do lado do triângulo. Então olha essa retinha vermelha, essa retinha R, ó. Ela passou aqui no ponto A, que é ponto médio do triângulo, e passou fazendo 90 graus, ó. Então não esqueça, a mediatriz ela passa no ponto médio e passa fazendo 90 graus, tá certo? Com o lado do triângulo. Então isso aqui vai ser a mediatriz, a nossa retinha R, ó. Tá certo? A retinha R vai ser, portanto, a nossa mediatriz nesse triângulozinho. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa questãozinha de número 17. Galerinha, na questão de número 18, é uma questão muito importante, é uma questão que envolve o conhecimento teórico do assunto, tá? Se você tiver alguma dificuldadezinha em entender algum desses itens, é bom dar uma revisada no vídeo de teoria, que fala de altura, bissetriz, mediana, incentro, ortocentro, baricentro, circuncentro. Né? Aquela aula é uma aula muito rica, eu falo de muita coisa. Né? É importantíssimo que você assista aquela aula copiando e anotando cada definiçãozinha que eu dou para você fixar e lembrar. Essa é a hora de ver se você conseguiu fixar, tá bom? Vamos lá. A questãozinha fala para você classificar em verdadeiro, né, V, ou falso, F. Cada uma das afirmativas. A primeira afirmativa que ele fala é: o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Então, se você pegar um triângulo e você colocar uma circunferência dentro, né, inscrita desse triângulo, a gente já fez esse desenho na aula teórica, o centro dessa circunferência é o incentro, é o que a gente chama de incentro. Ele é também, pessoal, o ponto de encontro das bissetrizes do nosso triângulo. Tá? Qualquer coisa, dá uma voltadazinha aí no vídeo, tá? Lá na parte teórica, vai lá para a parte de bissetrizes que a gente fala no incentro. Beleza? Então, a primeira afirmativa realmente é uma afirmativa verdadeira. Tá certo? Verdadeiro. Muito bem. Segunda afirmativa. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, se você tiver uma circunferência que ela tiver circunscrita ao triângulo, circunscrita é aquela que está do lado de fora, né? Os vértices do triângulo ficam localizados na circunferência e a circunferência está passando por fora. Então, o centro dessa circunferência é chamado de circuncentro, tá certo? Então, tá verdadeiro também a nossa segunda afirmativa, né? Verdadeira, portanto. Então, bote aí e vê. A terceira afirmativa, o incentro, ele é interno ao triângulo. Sim, isso é verdade. Se você pegar um triângulo e você traçar as três bissetrizes dele, você vai ver que esse ponto de encontro das três bissetrizes se chama incentro. E esse ponto ele fica sempre localizado na região interna ao triângulo. Então é verdadeiro também esse item. Beleza? Vamos para a quarta afirmativa. Quarta afirmativa. O baricentro é interno ao triângulo. Também é verdade. Para quem não lembra, o baricentro ele é o ponto de encontro das três medianas do triângulo. Tá certo? Ele sempre está localizado na região interna do triângulo. Vale ressaltar que o baricentro ele é o centro de massa do triângulo. Então, se você pudesse colocar um triângulozinho apoiado aqui no meu dedo, se o meu dedo tivesse bem em cima do baricentro, esse triângulo ficaria em perfeito equilíbrio. Ele não iria cair. Obviamente que a gente está desprezando aí, a gente está colocando uma situação aí, desprezando o ar, né, o vento, aquela coisa toda. Então, seria uma situação ideal. Se a gente colocasse o triângulo em cima do meu dedinho, se o meu dedinho estivesse bem no baricentro do triângulo, o triângulo ficaria em equilíbrio, ele não iria cair. Beleza? Então,
Pode colocar aí que é verdadeiro. O baricentro é o ponto de encontro das medianas e ele sempre está localizado na região interna do triângulo, tá bom? Então, vamos lá, verdadeiro também. Ó. Vamos para a quinta afirmativa. O ortocentro é interno ao triângulo. Pessoal, aí é um detalhe que a gente já mostrou também na aula teórica que nem sempre isso acontece. Pode acontecer, mas nem sempre acontece. Veja aquele caso que eu falei no vídeo teórico do triângulo que tem um ângulo maior que 90. Quando você pega um triângulo obtusângulo, o ortocentro, que é o ponto de encontro das três alturas do triângulo, ele localiza-se na região externa, ele localiza-se fora do triângulo. Portanto, a quinta afirmativa, ela não é necessariamente verdadeira. Pode ter situações em que fure esse caso, né? Essa situação que eu acabei de falar é um exemplo disso, o triângulo obtusângulo. Então está falso esse item, tá bom? Pode colocar aí, ó. Vamos para a sexta afirmativa. O circuncentro é interno ao triângulo. Pessoal, um caso em que a gente pode colocar aqui para furar isso aí que ele está dizendo é o caso de quando a gente tem um triângulo retângulo inscrito numa circunferência. Por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência. Aí se eu colocar um triângulo retângulo inscrito nessa circunferência, observe. Todo triângulo retângulo, quando a gente coloca ele aqui inscrito numa circunferência, ele ocupa só a metade do círculo, a semicircunferência. Então, se você reparar bem, ó, o centro dessa circunferência, ele fica localizado bem no ponto médio da hipotenusa. Aqui é um triângulozinho retângulo, ponto médio aqui da hipotenusa. Esse pontinho é o que a gente chama, nesse caso aqui, de circuncentro. Ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. E você pode observar que esse pontinho aqui, ele nem está dentro do triângulo. Ele nem está na região interna, ele está situado aqui em um dos lados. Então eu estou mostrando um caso em que eu furo esse item, em que eu mostro que esse item está falso. Tá bom? Então está falso o nosso sexto item. Vamos para o sétimo item. O baricentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Pessoal, o centro da circunferência inscrita no triângulo é o incentro. Centro da circunferência inscrita. Lembra o quê? Incentro. O baricentro a gente já falou que ele é o ponto de encontro das três medianas do triângulo. Tá certo? Então está falso esse item também. Ó. Beleza, moçada? Então é muito importante para você conseguir entender esses itens, né? Essa parte teórica, que você revise o nosso vídeo lá teórico desse assunto, tá bom? Faça isso que você vai conseguir entender melhor cada um desses itens. Meus lindos, a questãozinha de número 19, ela dá aqui pra gente um triângulozinho. Ela fala que o segmento AM é uma mediana desse triângulo. E ela pede pra gente dizer quanto mede cada um dos lados desse triângulo, tá certo? Então vamos lá. A gente sabe que a mediana, ela sai aqui de um vértice do triângulo e ela bate no ponto médio do lado que está oposto a esse vértice. Então, como esse M ele é ponto médio, do lado BC, eu já sei que o segmento BM deve ser do tamanho de MC. Então, eu já sei nessa questão que 3x menos 5 deverá ser igual a 2x mais 3. Ó. Beleza, moçada? Aí eu vou passar aqui o 2x para o outro lado. Né? Eu vou passar o menos 5 aqui também. Aí vai ficar 3x menos 2x. Fica x, ó. Né? Aí fica x igual a quê? 3 mais o 5, que mudou de lado. Aí fica 8, ó. Na hora que você mata que o x é 8, vamos lá. Quanto é que mede o lado AB? Ó, o lado AB
ele é 4 vezes x, né? 4 vezes 8. Então ele mede 32. Quem é o lado BC? Vamos lá. O lado BC é só trocar o x aqui, ó. 3 vezes 8 dá 24. 24 menos 5 vai me dar 19. Então vai ser 19 para um e vai ser 19 para o outro, né? Já que os dois segmentos são iguais, ó. O BM e o MC. Então o segmento BC vai valer 19 mais 19, que portanto a gente já sabe que vale 38, né? E finalmente o segmento AC, ele vai valer quanto? Ele vai valer 2 vezes 8, que é 16, mais 1, 17, ó. Então o AC é 17, o BC vale 38 e o AB vale 32. Tranquilo, moçada? Então essa foi a nossa questãozinha, tá certo? Questãozinha de número 19.